Diante do exposto, requer-se a procedência da ação, com a consequência a cassação da chapa investigada e a declaração da inelegibilidade octênia para os integrantes. Eu espero, sinceramente, que nós não legitimemos o abuso da pré-campanha, que é o que se pretende fazer aqui pela defesa. Pedimos, então, a procedência das investigações de excelências com a aplicação das penas cabíveis em lei, em especial a cassação e a decretação de inelegibilidade. O Brasil é um país que, se alguém escrevesse um roteiro, não ia chegar nesse ponto. Advogados do PT e do PL do Bolsonaro foram até o tribunal e trabalharam com o mesmo argumento, de que Sérgio Moro praticou abuso do poder econômico e, portanto, precisa perder o seu mandato de senador. A coisa é tão maluca que os advogados, e a galera em Curitiba comenta isso, saíram conversando depois com uma maior tranquilidade. Parece que o teatro que a gente vive, em que uma grande disputa entre direita e esquerda, tá ficando cada vez mais óbvio para as pessoas. Onde há algo essencial para quem manda no Brasil, bolsonarista e petista concordam. Roda a vinheta. Vamos lá, amigos. Antes de começar o vídeo, eu faço meu pedido pra vocês. Entre no Clube MBL, tá? O Clube MBL hoje é a melhor fonte de informação. A gente tá agora com os despachos dos embargadores lá. Estamos trazendo os bastidores dessa guerra que tá acontecendo. Então o melhor lugar pra você ter informações, bastidores e viver o mundo MBL, conversar com a gente pessoalmente, virar uma espécie de amigo nosso, é lá. Vem, se junte, ajude a tocar nossa operação, ajude a construir um MBL ainda maior, com mais lideranças. Esse é o ano que a gente tá mais crescendo e precisamos de você conosco. Então vamos lá. Falar sobre o que está acontecendo com o Sérgio Moro é um exercício de Brasil, tá? É um exercício máximo para você entender o país que a gente vive. E se você quiser entender o porquê que estão caçando o Sérgio Moro, tá? Eu vou precisar contar uma historinha, um pouquinho longa, mas eu acho que essa historinha é importante para vocês. Primeiro, vocês precisam entender uma coisa, e é a coisa que vocês entenderam no vídeo. O Moro está passando um processo de cassação ilegal. O argumento de que ele cometeu um abuso de poder econômico é um argumento vazio. Dado que a pré-campanha, que é um período, vamos dizer, em que não é campanha, tá? Ela não pode ser considerada a base para o número de gastos que você vai ter para uma determinada campanha. E B, você não consegue mensurar quando começa ou quando termina uma pré-campanha, tá? Se usar os critérios da pré-candidatura do Moro para qualquer candidatura de qualquer mandato, provavelmente todo mundo pode ser cassado. Porque não há um critério objetivo. Basicamente, é uma ação que vai ser julgada de maneira, vamos dizer, criativa para ferrar o Moro num caso, mas se ela for usada como premissa para julgar outros caras que não sejam tão inconvenientes pro sistema, eles vão, não teve nada de ok, segue o jogo que segue. Logicamente, isso causa uma instabilidade no sistema, mas o sistema não está ligando para isso. Porque, volto a repetir, todos os absurdos, as arbitrariedades que são cometidas contra, vamos dizer, figuras que precisam ser derrubadas, é o caso do Moro, foi o caso do Deltan Dallagnol, foi o caso do Arthur Duval, elas podem ser alteradas a posteriori. O importante é você expurgar esses elementos do dito sistema político. Então isso precisa ser colocado a priori, e aí vamos para a história, tá? Você precisa entender o Brasil, antes de tudo, como uma democracia relativa e não é de hoje, tá? A ausência de uma democracia plena no Brasil, ela vem de longe porque não está no nosso DNA cultural e político o exercício de práticas comunitárias, tá? O que eu quero dizer, os Estados Unidos, eles exercem uma democracia, eles foram fundados como, vamos dizer, uma república que tem no voto a base de legitimidade para a eleição de suas lideranças, mas se você lê o Democracia na América, do Alex de Tocqueville, você vai ver que as comunidades, né, que foram fundadas ao redor do território americano, elas tinham essa cultura, vamos dizer, de pertencer à comunidade, de legislar, de debater sobre o que acontece na comunidade, vamos dizer, nas instâncias mais mínimas. Então, o cidadão tinha uma noção de cidadania, de pertencer a uma comunidade, de ser respeitado como tal, e aí interferir nas decisões públicas que são tomadas naquela determinada comunidade, tá? E isso faz parte da cultura deles. E não fez parte da nossa cultura desde o período da colonização. É outro modelo de colonização, é outro tipo de cultura, são outras relações, é outro tipo de sociedade, outro tipo de povo, tá? Então, aqui nós historicamente tivemos, especialmente nas cidades pequenas no interior, isso existe até hoje, fica claro para vocês, a lógica de pequenas famílias que são donas de determinados territórios, tá? E essas pequenas famílias exercem o poder da maneira como elas querem, elas estão acima da lei, elas estão acima do bem e do mal. Em geral, elas são amigas do juiz, o judiciário serve a elas nomeiam o juiz é um parente deles, tá? Eles têm as forças policiais, não à toa que muito tempo eles foram chamados de coronéis,
tá? E aí essas figuras exercem esse poder político a despeito do povo. Quando surge a democracia no Brasil, o que esses caras faziam? Eles pegavam o povo, levavam o povo pra votar, e se não votasse no candidato deles, desse alguma merda, o povo sofria na mão dos caras. A história do Brasil é baseada nisso. Então a democracia, de fato, nunca aconteceu. E a democracia e o republicanismo no Brasil sempre foram uma espécie de mal entendido, tá? Então, nunca houve, as pessoas que ficam arrotando, tipo as Veras Magalhães, ai, democracia, democracia, elas estão falando uma meia-verdade. Para esse sistema se manter ao longo do tempo, tá? E isso entre uma ditadura e outra, ou entre um golpe e outro, ele se baseava em certas coisas. Como as pessoas, elas eram muito humildes, muito simples, sempre foram e são até hoje, elas são incapazes de exercer a sua cidadania, elas vendem o voto delas. Em grande medida o voto é comprado, o voto é obrigado, a pessoa recebe um presentinho e vai lá e vota. Então o ato de votar no Brasil é a formalização dessa relação de poder entre essas elites e a base da sociedade. E aí você vai falar, Renan, calma, por que você está indo tão longe para falar do Sérgio Moro? Calma. Então toda a nossa sociedade, em todas as regiões do Brasil, em maior e menor grau, elas se baseiam nessa estratificação e numa relação de poder que pode ser caracterizada pela palavra patrimonialismo. O termo patrimonialismo é muito preciso nisso, que é a apropriação do público pelo privado. E ele passou a se dar não só por coronéis, mas por entidades, instituições, ONGs, sindicatos, grupos de pressão, partidos políticos, a própria imprensa. Todo mundo ocupa o poder ali. E aí, a democracia tem que ser um jogo de cartas marcadas, tá? Que mantém sempre nos espaços de poder as mesmas figuras. E as figuras têm que sempre estar lá nesse espaço de poder. Não importa a ideologia, não importa a sua origem, não importa nada, tá? Se há uma estrutura de poder montada, um pacto, um arranjo, esse arranjo tem que ser mantido. E esse arranjo foi reformalizado enquanto democracia com a Constituição de 88, tá? Que, vamos dizer, plasmou um determinado pacto de forças políticas, de agentes políticos, de forças regionais. E esse pacto administrou o Brasil, derrubou o Collor, depois teve o Fernando Henrique, e aí entrou o Lula. E esses caras basicamente se servem do Brasil, se servem da economia real do Brasil, se servem das pessoas mais pobres que também não são capazes de acordar pro problema, roubam, ganham dinheiro e assim lá na Avivá. Até que houve um fenômeno muito louco, que foi 2013. Em 2013 as pessoas se indignaram e foram às ruas, expressão mal-estar. Era uma sensação de, ok, há algo de muito errado que está acontecendo no Brasil, mas eu não sei articular isso. Só acho que está muito errado. É muita roubalheira, eu pago imposto e os serviços públicos são ruins. Minha vida é muito ruim e vendem que minha vida é muito boa. E aí, obviamente, isso começou a maturar. As pessoas começaram a articular. A direita começou a articular essa revolta. Depois aí surgiu o MBL, estoura o Olavo de Carvalho, surge o bolsonarismo. Tá? Mas, do ponto de vista jurídico, algo pega, vamos dizer, uma parte importante nessas relações de roubo, que foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato começa a desnudar as relações econômicas por trás dessas estruturas que eu descrevi de poder, que são relações profundamente corruptas envolvendo projetos de poder, partidos políticos, empreiteiras, grandes empresas estatais. Aí você percebe que por trás do véu da democracia, a democracia, existe uma estrutura que sustenta a tal democracia, que é uma estrutura corrupta. E o que a Lava Jato fez? Com erros ou sem erros, a Lava Jato saiu prendendo todo mundo e saiu mostrando que, olha só, a premissa, a base daquilo que você chama de democracia, não é democrática. É roubo puro. É uma elite que vive de roubar e saquear nós, brasileiros. E nós estamos aqui pagando a conta. E as pessoas se rebelaram e achavam que poderiam mudar o Brasil, vendo que pessoas poderosas que mandavam no Brasil estavam sendo presas. E de fato, pessoas poderosas foram presas. O Lula é o caso mais óbvio, mas gente do PMDB inteiro, alguns dos maiores empresários do Brasil, gente envolvida na imprensa marrom ligada a eles. Tá? Toda essa galera começou a cair e o sistema todo começou a trincar, a rachar. Dessa rachadura, cai o governo do PT, entra o Bolsonaro no poder. Só que esta mesma elite que administra o Brasil a tempos imemoriais e que vai mudando de forma, conforme, obviamente, o país evolui, essa elite falou, nós precisamos parar esse processo. E parar o processo significa parar a Lava Jato. E eles pararam a Lava Jato no governo do Bolsonaro. Por que no governo do Bolsonaro? Porque mais que o Bolsonaro falava o tempo todo contra, eles não me deixam governar, né, essas elites aí e tal. No fundo, o que o Bolsonaro queria ser era ele próprio uma elite. E ele queria estar blindado para ter as mesmas práticas patrimonialistas e corruptas que o sistema sempre teve, e que a esquerda sempre teve também, quando chegou no poder, tá? Porém, a direita. Então você faz arminha, mas também tem seus esquemas. Você xinga o comunismo, mas também tem seus esquemas, porque o Bolsonaro é fruto do mesmo patrimonialismo. O Bolsonaro é fruto do patrimonialismo ligado ao universo militar, à política do Rio de Janeiro.
Tanto que os filhos dele estão envolvidos em rachadinhas, que são um escândalo comum de corrupção no Rio de Janeiro, envolvido com construções de predinhos ligados a milícias na região metropolitana do Rio de Janeiro. Outra coisa comum, vamos dizer, no baixo patrimonialismo carioca, certo? Então, eles mantiveram essas práticas e eles participaram da destruição da Lava Jato, cuja cabeça foi pedida pelo STF, porque o STF tinha um Bolsonaro na mão, tá? E aí destruíram a Lava Jato, e aí ficaram nessa simbiose com o PT, porque o PT também queria destruir a Lava Jato, porque o PT também foi afetado pela Lava Jato. E o sistema político brasileiro também, e as empreiteiras também, e grande parte da imprensa que por um período até lucrou com a Lava Jato também. Pactuou-se que precisava destruir aquilo. Por que precisava destruir aquilo? Porque a democracia, e o que é democracia? É esse jogo de cartas marcadas de compra de voto, de manutenção de, vamos dizer, estruturas arcaicas e relações arcaicas de poder e sindicatos e grupos de pressão ali exercendo esse poder. Esses caras precisavam exercer o poder deles como era antes de 2003, como era antes da Lava Jato. E aí rolou não só o fim da Lava Jato, mas também a perseguição aos seus membros, que é o que aconteceu agora com a cassação do Dallagnol e com a cassação do Moro. Porque não basta reverter o que aconteceu nos tribunais como a descondenação do Lula. O que é necessário também é você contar a história de maneira diferente e expurgar, não, volto a falar, não só da política, mas expurgar do convívio público e da memória das pessoas, a ideia de que as pessoas podem ver as relações de poder no Brasil e perceber o quão corruptas elas são. Porque a corrupção é a base da democracia brasileira. Toda vez que você vê uma jornalista, uma Vera Magalhães falando de democracia, publicando esse tweet constrangedor em que ela finge que ama demais a democracia, tá? Toda vez que você vê isso, você precisa se lembrar, isso aí é fingição e o sistema que sustenta isso é farsesco. A democracia brasileira é uma piada, ela é uma mentira, tá? A democracia brasileira é um sistema que valida pelo voto, que se utiliza da compra de voto e da troca de favores mais baixa e rasteira possível, uma estrutura de poder quase imutável, que uma hora tem uma cor mais à esquerda e uma hora tem uma cor mais à direita. Mas isso não importa no fim do dia, porque as relações de poder são sempre as mesmas, sejam a esquerda e seja a direita. E na hora de manter essa estrutura de poder, o PT e o Bolsonaro vão concordar. E por isso ambos estarão juntos na destruição Lava Jato, como estiveram, e estão juntos agora para destruir o mandato do Moro. É só isso que vocês precisam entender. Ah, não, porque na política do Pará, dane-se a política do Pará, who cares about the Paraná politics? Ninguém liga. Isso não é sobre isso. Todos concordam em destruir o Sérgio Moro. Todos concordam em acabar com a Lava Jato, como acabaram. E todos concordam, e quem quer mamar concorda com isso, de que esse sistema tem que ser mantido. A ideia base, a premissa do sistema é sugar o dinheiro de quem trabalha e produz para manter essa determinada elite. E aí a composição da elite, se ela vai ter mais militar, se ela vai ter uns evangélicos com o Bolsonaro, ou se ela vai ter mais movimentos sociais, mais ONGs e mais sindicatos funcionalismo, ela muda um pouco ali, mas no essencial ela é sempre a mesma. E é por isso que qualquer ameaça ela precisa ser destruída. Então eu acho que vocês entenderam, eu espero que vocês tenham entendido bastante, né? Entender a história é importante pra gente entender o momento que a gente vive. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso. Beijo e abraço pra todos vocês.